Olá, boa tarde. O programa Questão de Ordem de hoje vai discutir a saúde de Campinas. Para analisar a terceirização da farmácia do Hospital Municipal Mário Gatti e a implantação do ponto eletrônico dos servidores nas unidades de saúde, estão no nosso estúdio o presidente do Mário Gatti, que é Marcos Eurípides Pimenta. Também está com a gente o presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, vereador Gilberto Vermelho, do PSDB, e também o vereador Paulo Búfalo, do PSOL. O programa ainda vai discutir com os convidados a nova medida que a cidade pretende adotar, as OSS, Organizações Sociais, que são as entidades privadas e sem fins lucrativos que vão desenvolver projetos que hoje são estritamente de responsabilidade do poder público. Nós estamos ao vivo em canal aberto pelo 61.3 em UHF Digital e pelo canal 4 da NET. O programa pode ser acompanhado ainda pelo nosso site, que é o campinas.sp.leg.br. Presidente, obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade. Vereador Gilberto Vermelho, vereador Paulo Búfalo. Obrigado. Presidente, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho da terceirização da farmácia do Mário Gatti. Na manhã da quarta-feira passada, o vereador Gilberto Vermelho convocou uma reunião aqui na Câmara Municipal de Campinas para prestar alguns esclarecimentos para a população e também para os vereadores presentes. E nessa circunstância, o senhor afirmou como irreversível a terceirização da farmácia. Para a gente começar a entender, e quem está nos assistindo entender também, o que motivou se pensar numa terceirização da farmácia do Mário Gatti? Inicialmente, agradeço a oportunidade de estarmos conversando sobre um assunto tão interessante, tão polêmico. E destacar que esse movimento de contratação de uma empresa para fazer a gestão dos insumos, não só medicamentos, que seria a questão da farmácia, mas de todos os insumos no Hospital Mário Gatti, é um dos 63 projetos que nós elencamos para acontecer durante 2015 dentro da instituição, dentro do Hospital Mário Gatti. Nós fizemos diversos estudos, diversos procedimentos, diversas análises técnicas e especificamente com relação a este assunto, que é a contratação de uma empresa para poder fazer a gestão de todos os insumos, que significa a recepção dos materiais após a sua compra, o efetivo e adequado guarda e principalmente estoque, e depois a sua dispensação e o controle dessa dispensação. Foram feitos diversos estudos verificando no mercado o que poderia ser feito para aprimorar esse processo dentro da instituição. E fomos atrás e encontramos alternativas extremamente viáveis e factíveis, que já foram muito experimentadas, já foram testadas em diversos hospitais, inclusive públicos. Cito, por exemplo, o Complexo Hospitalar de Sorocaba, o ICESP, Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, em São Paulo, o Hospital das Clínicas da USP, tanto em São Paulo como em Ribeirão Preto. Esse projeto, esse processo, vamos falar assim, já está mais do que testado, e isso significa uma melhoria significativa de controles, facilitando inclusive a dispensação. Então eu gostaria só de destacar esse ponto, porque não é a terceirização da farmácia, e sim a contratação de uma empresa que fará a gestão de todos os insumos, materiais e medicamentos, médicos e não médicos, dentro da instituição. Quais eram as dificuldades que o hospital estava tendo até agora, presidente, para fazer a gestão disso? Em primeiro lugar, a empresa que vai ser contratada, ela tem expertise técnica. É um processo totalmente transparente, é uma licitação. Nós até achamos interessante, mas teremos, eu acredito, que um grande número de empresas que estão no mercado com esse fim, participando desse certame. Ela traz em si, ou a contratação dessa empresa traz em si, o controle, a possibilidade de otimizar os recursos. Por exemplo, um controle adequado de estoques favorecerá a necessidade de manutenção menor de volume de equipamentos, de materiais e de medicamentos. Isso trará uma economicidade para o processo. Se nós estivéssemos pensando em um hospital privado, essa economia seria voltada para o dono do hospital ou em agente privado que detém aquele hospital. No caso de um hospital público, e 100% público, do qual muito nos orgulhamos, é um hospital municipal 100% público, tudo aquilo que nós conseguimos trazer de economicidade, com qualificação, com qualidade para o processo, poderá ser voltado integralmente para a área assistencial. Então, essas economias se reverterão para a própria cidadão, para o próprio munícipe que nos procura no momento de necessidade de agravo à sua saúde. Mas em algum momento foi detectada alguma dificuldade na gestão dos insumos atuais?
em um momento de cirurgia ou em um momento de emergência, se constatou a falta de algum insumo ou de alguma medicação por um erro ou uma dificuldade na gestão no que diz respeito a esses materiais? Sim, nós temos algumas situações pontuais que aconteceram e que realmente corroboraram para esta nossa necessidade. Exemplo, e aí eu quero deixar claro que não é um déficit ou uma deficiência específica de uma pessoa ou de um servidor. Mas nós tivemos uma situação onde havia necessidade de um determinado tipo de medicamento para a realização de uma cirurgia. E a cirurgia foi suspensa pela falta desse medicamento no hospital. Na hora que nós fomos apurar o porquê dessa falta, na verdade esse medicamento não estava em falta, ele estava em falta naquela farmácia satélite localizada dentro do centro cirúrgico. Mas no hospital existiam ampolas dessa medicação que estavam disponíveis nas demais farmácias satélites e na própria farmácia central. Este é um fato. O segundo fato é que pela complexidade do hospital, o Hospital Mário Gatti é um hospital de média e alta complexidade, nós damos assistência a pessoas que nos procuram com agravos sérios à sua saúde, são os casos mais complexos, mais complicados. Nós temos uma necessidade de manter grande número de medicamentos e materiais de alto custo e de alta sofisticação. E nós tivemos, infelizmente, algumas situações que foram objeto, inclusive, de denúncia às autoridades policiais, que nós detectamos furtos de alguns medicamentos dentro do hospital, que estão sendo apurados agora pela esfera policial. Vereador Paulo Búfala, quando a gente fala com o presidente do Mário Gatti, Marcos Eurípides Pimenta, sobre uma terceirização da farmácia, ele diz claramente que não se trata de uma terceirização, e sim de uma tentativa aí de tentar fazer uma gestão melhor e mais adequada para os insumos, medicamentos e afins aí do Hospital Mário Gatti. O senhor concorda com essa posição? Ou esse, a gente pode dizer que é um primeiro passo para uma terceirização do máximo possível de serviços, não só da saúde, mas públicos em Campinas? Veja, Glaucia, telespectadores da TV Câmara, boa tarde. Quando nós debatemos esse tema, é evidente que é incontestável que nós defendemos melhorias na gestão. No entanto, nós achamos que é possível melhorar a gestão, melhorar a economia de insumos, de medicamentos, trabalhando com servidores públicos motivados, trabalhando com servidores públicos bem organizados, sendo bem geridos. Portanto, eu acho que quando dá-se início a um processo desse tipo, no meu ponto de vista, acaba se abrindo as portas para que isso seja estendido para outros setores. E nesse caso específico, desde a reunião que nós tivemos aqui, essas informações da busca de experiências no mercado, o dado de que deve aparecer muitas empresas interessadas, isso denota que é um bom negócio para essas empresas. E nesse aspecto, nós queremos contestar também, porque na verdade a entrega da gestão pública, a entrega de uma fatia que poderia muito bem ser operada com servidores, no nosso ponto de vista, se bem gerido, teria condição de trazer economicidade também, eficácia no trabalho prestado para a iniciativa privada. E nós vemos, Glaucia e telespectadores, que no país, uma das raízes de tudo que nós estamos assistindo hoje, inclusive, é justamente o fato do Estado ser cada vez mais tomado, né, pelas políticas de mercado ou de quase mercado no que diz respeito às organizações sociais. Então é preciso fazer esse debate porque inicia-se por uma questão pontual, com argumentos e com dados que podem convencer num primeiro momento, mas isso acaba virando uma bola de neve, né, em relação a esse tema. Né? Existe, presidente, essa falta de preparo e essa possível desmotivação em que o vereador Paulo Búfalo fala hoje para se fazer isso dentro da saúde sem que tenha que se terceirizar ou contratar uma empresa através de licitação? Gostaria muito de, inicialmente, Cláudia, respeitar e colocar aqui, respeito integralmente as opiniões diversas daquela que nós estamos colocando do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de trazer para o serviço público e para a população aquilo que há de melhor. O que nós estamos falando é de uma tecnologia de excelência que só vai aprimorar,
que só vai trazer ganhos para a população. Inclusive, como já foi colocado, em um momento de uma maneira inadvertida, talvez por pessoas que desconhecessem que isso poderia comprometer a própria dispensação de medicamentos do Mário Gatti, do Hospital Mário Gatti. O Hospital Mário Gatti, ele não dispensa medicamentos, ele não fornece ao público diretamente medicamentos, como é o caso de uma farmácia numa unidade básica de saúde. São dois tipos de medicamentos somente que nós fornecemos diretamente. Primeiro é aquele medicamento chamado Tamiflu, que é para doença pulmonar, para uma gripe aviária, a antiga gripe aviária. Hoje a gente sabe que tem um nome até diferenciado. E segundo, de alguns medicamentos quimioterápicos. Alguns pacientes com câncer que fazem um tratamento em casa. São as duas únicas situações, mas a dispensação direta de medicamentos, a pessoa que vai com uma receita ao Mário Gatti, não, isso não acontece. Então, respeito, mas nós temos segurança integral, e principalmente pelas experiências todas existentes no mercado e com órgãos públicos, hospitais públicos, que isso vai trazer um grande ganho para o munícipe de Campinas, e principalmente diante da complexidade de um hospital como é o Hospital Mário Gatti. Esse tem que ser, vereador Gilberto Vermelho, o senhor que é presidente aí da Comissão de Saúde da Câmara, essa tem que ser o objetivo final de toda a discussão. É claro que pensar em possibilidades viáveis, de menor custo, aplicáveis no município, mas se pensar no ganho final, que é a população ter o atendimento que precisa, a medicação que precisa para ser operada. Esse é o objetivo principal da discussão que a gente está tendo? Quando a gente fala de uma farmácia, de medicamentos, de insumos? Eu não tenho dúvida. Eu quero aqui cumprimentar o presidente e já de antemão parabenizá-lo pela coragem de fazer esse trabalho, essa gestão que está fazendo esse hospital, que é o patrimônio da cidade de Campinas. O Hospital Mário Gatti já não é um hospital mais só de Campinas, é um hospital da região. Vem gente do Brasil inteiro para se tratar aqui no Hospital Mário Gatti. Quero cumprimentar o vereador Paulo Búfalo e dizer que desde o início, quando assumi a comissão da presidência da Comissão de Saúde, eu sempre tive o meu foco nessa questão, né? Onde o serviço público pudesse atender da melhor forma possível o cidadão. E quando a gente depara com situações igual a essa, que o Pimenta, o Dr. Marcos, vem implementando no Hospital Mário Gatti, não tenho dúvida que nós temos que apoiar. Porque é uma gestão séria, onde quer trazer o controle de todo o trabalho interno com os insumos do hospital, e isso vai trazer uma melhoria significativa para o hospital, não tenho dúvida. Assim que conseguir licitar e implementar esse serviço, nós vamos ter um resultado a curto prazo, já com certeza que nós vamos estar discutindo aqui e avaliando essa gestão que vai ser implementada no Mário Gatti. Até eu, como presidente da Comissão de Saúde, recebi várias denúncias. Cheguei a ligar para o presidente e falei, presidente, está tendo denúncia aqui de desvio de medicamentos. Funcionários do hospital me ligavam denunciando, anonimamente, que não queria se identificar, lógico. Mas a gente cumpre com o papel nosso de fiscalização e fomos até o hospital várias vezes, né? O presidente nos atendeu sempre muito bem, cordialmente, demonstrando tudo o que vem fazendo no hospital. Então, o que eu sinto? Eu sinto que há uma vontade muito grande dessa administração de fazer uma gestão que é aquela que o cidadão campineiro quer, espera. Né? Que o cidadão, quando ele for para o centro cirúrgico, ele não vai deixar de ser feita a cirurgia, ser operado por falta de um medicamento que não houve controle ali interno. Então, isso tudo, com certeza, vai gerar um processo modificativo? Vai ter um ganho? Vai. Aí você pergunta, isso aí pode extrapolar para as outras áreas? Eu acho que tem que extrapolar. Porque a partir do momento que você aplica um método, uma gestão que está dando certo em uma área e tem outra área carente, você tem que também buscar para as outras áreas. Porque o cidadão que vai até um centro de saúde, na unidade de base de saúde, num PA ou no hospital, ele não quer saber se a gestão é particular, é pública, ele quer saber de ser bem atendido. Lógico que nós temos uma preocupação com a questão funcional também. E esse sistema que o Pimenta veio, o Dr. Marcos veio nos explicar, não vai ter prejuízo nenhum ao quadro funcional. Isso foi uma coisa que nós também argumentamos, se haveria demissões de funcionários. Ele falou, não, todos os funcionários vão ser aproveitados. Né? Dentro desse trabalho de gestão, nós vamos aproveitar quem já está, só que nós vamos trazer uma empresa, que é uma empresa especializada na gestão do serviço, dos insumos do hospital. Então, o Hospital Mário Gatti é um grande hospital. E na complexidade que tem que ter realmente uma administração, uma gestão com qualidade, porque senão você se perde, né? Nessas questões aí. Uma questão colocada muito importante aqui. Você tendo uma gestão, um controle perfeito da situação, você sabe se você pode comprar o medicamento para usar esse mês, o mês que vem. Né? Você sabe se você vai contratar os outros insumos na condição que você não vai deixar de atender o hospital, mas naquela necessidade que você vai ter realmente para
fazer um trabalho e que o hospital possa continuar desempenhando o papel importante na saúde na cidade de Campinas. Então, eu como presidente da Comissão de Saúde e tenho conversado muito com os vereadores desta casa, nós estamos sim preocupados com o atendimento à saúde. E quando a gente vê que tem um administrador, um gestor que está preocupado em trazer um bom atendimento, nós não temos que apoiar. Lógico, e cobrar resultado. E a gestão é para isso, né? A gestão se implementa para dar uma qualidade no atendimento, para que possa vir de encontro com a necessidade da cidade e da população. Para a gente poder encerrar esse bloco, presidente, quanto hoje é possível dizer quanto do orçamento do Mário Gatti? A gente sabe que a maior parte do gasto do custeio é com os funcionários, né? Com recursos humanos. Mas quanto disso é investido em medicação? Na parte toda de insumos, vamos colocar assim, que é a parte de custeio, vamos colocar dessa maneira, que nós temos uma parte de investimentos e uma parte de custeio. Nós geramos em torno de 2,5 milhões a 3 milhões mensais, em torno de 35 a 40 milhões ano. E a transparência dos gastos com essa medicação também vai ficar mais fácil com certeza, a terceirização, com essa contratação de uma empresa? Perfeito, Cláudia, porque nós teremos até a linha toda, desde a recepção do medicamento até a sua dispensação final. Ou seja, nós saberemos quem prescreveu, quando prescreveu e para qual paciente que foi utilizado aquele medicamento, no caso da farmácia. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos ao vivo em 61.3 em UHF Digital, também ao vivo pelo canal 4 da NET, discutindo hoje a saúde de Campinas e também a situação do Hospital Mário Gatti, as possíveis terceirizações e contratações aí para melhorar o atendimento para a saúde do campineiro. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, ao vivo pela TV Câmara. Eu recebo aqui no nosso estúdio o presidente do Mário Gatti, Marcos Eurípides Pimenta. Também está com a gente o vereador Gilberto Vermelho, ele que é do PSDB, é presidente da Comissão de Saúde da Casa, e também o vereador Paulo Búfalo, do PSOL. E a gente está discutindo aqui a terceirização da farmácia, a contratação de uma empresa para gerir a farmácia do Hospital Mário Gatti, também a colocação de pontos eletrônicos na saúde para controlar a entrada e saída dos funcionários, e também a terceirização aí do que a gente chama de OSS, as organizações de saúde, que vão possivelmente ajudar aí a prefeitura a administrar o serviço público na cidade de Campinas. Vereador Paulo Búfalo, antes de a gente mudar um pouquinho de assunto, a gente encerrou com o vereador Gilberto Vermelho falando um pouquinho da importância final dessa discussão, que a população ter o serviço feito em casa. A gente entende que essa é uma das funções da Câmara Municipal de Campinas, garantir que a população receba o atendimento, mas também é a função da Câmara Municipal de Campinas, do vereador, fiscalizar as ações do Executivo. Quando a gente discute, o senhor fala que é contrário à contratação de uma empresa para gerir a farmácia, a Câmara cumpre aí o seu papel fiscalizatório? Por que ainda existem impedimentos para a gente poder encerrar esse assunto? Veja só, Rafael, aqui na Câmara mesmo, nós tivemos por parte de um vereador apresentando uma situação que ele teria vivido na farmácia do Hospital Mário Gatti, com uma prioridade para outras pessoas, e ele próprio falou que houve dispensação de remédios para ele que precisou em determinado momento. Então, nesse sentido, eu avalio que nós cumprimos o nosso papel fiscalizador. E quando se fala do serviço público, nós estamos dizendo de um acesso da Câmara Municipal a esse serviço público. As empresas, por exemplo, a SPDM é uma verdadeira caixa de Pandora, que nós não conseguimos ter acesso a informações que nos permita fiscalizar, por exemplo, a sua atuação no Hospital Ouro Verde.
tendo em vista que quando ela veio para Campinas, a informação vendida para a cidade era de que tratava-se de uma organização social vinculada à Universidade Federal Paulista. Usou status da universidade para, na verdade, contratarem uma empresa que atua na área de saúde. Então, essa contestação também há, já que os defensores desse modelo defendem uma fiscalização rigorosa sobre a atuação. No entanto, há essas barreiras que impedem a fiscalização, por exemplo, de órgãos tão importantes como a Câmara Municipal. Presidente, quando o vereador Paulo Búfalo fala da SPDM, a gente sabe que ela está para sair, né, de administrar o Ouro Verde aí, mas desde 2008 ela está à frente dessa administração. Existe a possibilidade de melhorar essa condição que o vereador Paulo Búfalo fala? A gente não tem acesso às informações e nem consegue fiscalizar quais ações que essa entidade atua dentro do Ouro Verde. A gente vai deixar de ter a SPDM administrando o Hospital Ouro Verde, mas vai continuar, vai se contratar uma nova empresa, uma nova organização para se gerir o Mário Gatti e o Ouro Verde. Essa é a expectativa. Existe a possibilidade de a gente continuar tendo dificuldade no que diz respeito à fiscalização e atuação dessas entidades? Rafaela, somente algumas observações e até para bem da verdade, né? Primeiro, eu não detenho e não conheço a estrutura da SPDM que implementou a sua gestão dentro do Ouro Verde, do Hospital Ouro Verde. Então, seria no mínimo desconfortável tecer qualquer tipo de observação. Aquilo que eu tenho, sim, total controle e governança, Hospital Mário Gatti. Nós estamos implementando agora, estamos na fase final de adequação do nosso site, para trazer para todo o município de Campinas, porque nós estamos falando de um hospital municipal, uma autarquia municipal. Estaremos colocando no nosso site todos os editais, todos os processos de licitação, para que qualquer munícipe possa acompanhar todos os processos de gestão, inclusive dos resultados finais. Ou seja, o que cada ação, nós temos para 2015, são 63 projetos que estão sendo implementados. Então, nós estamos implementando um processo também de total transparência e entendo que no serviço público não pode ser de uma maneira diferente. Sobre a questão de como vai ser o processo que vai ser implementado através de uma OS ou não no Ouro Verde, este é um outro processo. São entidades, eu brinco, são entidades irmãs, o Hospital Mário Gatti e o Hospital Ouro Verde, são entidades irmãs, mas são realidades totalmente distintas, até pela figura de autarquia que o Hospital Mário Gatti possui. Para a gente entender na prática o que muda na gestão de um hospital como o Mário Gatti, a entrada de uma organização social para ajudar na gestão? A organização social ela tem um outro fundamento, né? Em primeiro lugar, ela tem uma gestão totalmente própria e aí sim é a grande importância do controle social que eu acredito que a Câmara vai estar fazendo de uma maneira muito positiva, Paulo, que eu acho que realmente é o processo que cabe a ela, Vermelho, está conduzindo, fazendo realmente todo acompanhamento de todo o processo de gestão. No caso do Mário Gatti, é uma autarquia municipal, ele é um órgão do governo, é um órgão municipal e nós temos que prestar contas, inclusive ao Tribunal de Contas do Estado, por sermos uma autarquia. Uma organização social em saúde tem outros fundamentos que devem ser acompanhados de uma maneira também totalmente transparente. Eu estive conversando, inclusive, com elementos da administração que têm exatamente esse objetivo, de trazer organizações sociais que possam ser acompanhadas de uma maneira integral pela gestão, pelo município. A gente pode dizer, vereador Vermelho, que a gente vai ter essa garantia? O Tribunal de Contas mesmo determinou no mês passado que a Prefeitura parasse o repasse de verbas para a SPDM, que girava em torno de 10,3 milhões mensalmente, considerando irregular o contrato. Quais são as garantias que a cidade tem de que, rompendo o contrato com a SPDM para a gestão do Ouro Verde e fazendo duas novas contratações para gestões, tanto do Ouro Verde como do Mário Gatti, vai haver mais transparência e acesso aí a essa gestão? Não tenho dúvida. Cabe a nós fomos eleitos para isso. Né? Nós, vereador, eu, Paulo e os demais 31 vereadores dessa casa, nós fomos eleitos para cumprir com o papel nosso, que é realmente fazer os grandes projetos para a cidade e fiscalizar. Essa é a maior atribuição nossa da Câmara Municipal e nós não vamos se esquivar dessa responsabilidade. Nós temos que estar realmente concentrados para que aquilo que eu disse na minha primeira fala, que a prioridade nossa é o atendimento à população. Só voltando um pouquinho ao Mário Gatti, duas falas que eu gostaria de tecer. A importância do controle dos medicamentos, dos insumos naquela unidade.
né? Até então você vai ter uma gestão onde você vai saber, desde o momento que você compra o medicamento, quando chega, na onde que está armazenado, quando solicitado, quem que solicitou, para que paciente que fez a cirurgia, que dia que foi usado, que minuto que foi usado. Então, isso traz uma transparência e um controle muito importante para o hospital. Eu acabei de dizer, eu recebi várias ligações de pessoas dizendo que tem gente roubando o medicamento no hospital. Outra questão importante que o presidente veio aqui nesta casa semana passada é a questão dos acessos do Mário Gatti. Né, presidente? Hoje o Mário Gatti tem 12 acessos. Então ele está preocupado em fazer uma forma que você controle esses acessos das pessoas. Ele pode até tecer algum comentário, não tem problema, presidente? Essa questão que é uma questão, acho, de suma importância. Para o hospital daquele tamanho, com aquela relevância, você precisa ter um controle também dos acessos das pessoas naquela unidade. Então, são reformas importantes, não só na gestão do insumo, mas outras obras que vão ser feitas naquele hospital, que nós estamos acompanhando e reivindicando, solicitando ao presidente que passa para essa casa, para a gente poder acompanhar e saber de fato o que está acontecendo. Então, essa questão do controle dos insumos e também do acesso ao hospital é muito importante. Quando a gente fala desse controle dos insumos, vereador Paulo Búfalo, a gente tem grandes parceiros do poder público, como por exemplo a IMA, a Informática dos Municípios Associados, que entrou como grande parceira agora no Programa Novo de Castração da Prefeitura e criou os microchips, o sistema de microchipagem. Não seria uma alternativa absorver da IMA uma tecnologia para se gerir, quando a gente fala de não contratar uma empresa de fora? Não, veja só, eu considero que nós temos que começar pelo diagnóstico. Quer dizer, tem um diagnóstico que diz o seguinte, vai dar mais transparência, vai melhorar a eficácia do serviço. Primeiro, não existe essas coisas hoje no serviço, como estão ocorrendo cada fase desse serviço. E a outra questão desse diagnóstico é essa subjetividade, quer dizer, recebi uma ligação por telefone com denúncias, medicamentos que foram desviados e que há boletim de ocorrência. Nós precisamos ter uma noção dessas coisas, volto a dizer, até porque um membro dessa casa denunciou uma situação numa reunião pública, né, que precisa ser, o conjunto desses elementos precisam ser apurados para poder vir aí, então, justificar algo que pudesse mudar. Mas, mesmo assim, eu continuo dizendo, se nós tivéssemos uma gestão, como foi dito, inclusive, na reunião, o problema é da gestão, não é dos trabalhadores. Então, se nós temos uma gestão pública capaz de melhorar isso, por que, então, lançar a mão de abrirmos uma porta para que a gestão privada entre no modelo? Então é isso. Então não sei se a busca de alternativas, se é a IMA, se é uma outra parceira pública mesmo, eu acho que passa pelo debate, inclusive, do diagnóstico transparente disso, né? Quem quer transparência no futuro precisa da transparência nesse processo agora, porque senão nós criamos um certo cenário de que todos são culpados até que se prove o contrário, há uma baderna estabelecida que nós vamos mudar esse procedimento no futuro. Então é esse debate que eu acho que nós precisamos fazer. É sobre esses tópicos que o senhor fala que hoje o Sindicato dos Servidores se posiciona contra a medida? Não, tanto pela a gente, uma vez que se contrata uma empresa para se gerir um hospital, muito provavelmente quem está ali fazendo esse papel hoje vai deixar de fazer. Esse é um primeiro passo. Não, é importante nós discutirmos que, no caso do Mário Gatti, nós estamos focados na questão da farmácia, mas tem a ver com isso também. Tem a ver porque, na verdade, é o seguinte, você está lidando com servidores concursados para poder desempenhar essa tarefa. E aí você vai se ver sendo gerido por uma empresa ali dentro dessa estrutura. Então é essa situação. Agora, é um debate a ser feito também, porque sempre que se discute isso, se remete à questão da economicidade, por exemplo, também, né? É mais um elemento. E isso tem a ver com as opções que são feitas. E nós vimos aí recentemente opções desse governo que passou a gastar mais com contratação de comissionados, por exemplo. Então é esse debate que eu acho que os servidores gostariam muito de fazer com a cidade de Campinas e com a própria administração. Quando o vereador Paulo Búfalo fala de economia, presidente, o que na prática a gente está querendo dizer? Uma vez que o Hospital Mário Gatti passe a ser gerido por uma organização social,
vai ter redução de custos para o executivo, é isso? Tanto na questão de recursos humanos? Rafaela, eu gostaria só de fazer um esclarecimento muito enfático. Não existe, no momento, nenhuma possibilidade de passar a gestão do Hospital Mário Gatti para alguma OS, para alguma organização social de saúde. As OS estão sendo avaliadas para outras estruturas, como é o caso do Hospital Ouro Verde. Para o Mário Gatti não existe essa possibilidade? Não existe nesse momento nenhuma possibilidade, não se discute isso no atual governo. O que se discute é a OS para resolver uma questão pontual do Hospital Ouro Verde, que está no término da contratação, da gestão da SPDM. No Quando Mário a gente fala das Gatti, terceirizações do Mário Gatti, a gente está falando só de empresas privadas, não de empresas organizações privadas sociais. que vão ser contratadas com total transparência, balizado em termos legais da lei das licitações, que é a lei 8666, e nós estaremos publicando os resultados, inclusive efetivos, desse processo. Outro ponto também importante a destacar, que isso não gerará, em hipótese nenhuma, demissões. São todos servidores públicos e que serão, na sua grande e imensa maioria, no caso da farmácia, aproveitados dentro da própria instituição. Eu quero deixar muito claro esse ponto, serão aproveitados dentro da própria instituição. Então, nós não estamos falando na assunção de uma OS para o Mário Gatti. O Mário Gatti é uma autarquia municipal, continuará sendo e continuará tendo uma gestão própria e não através de uma OS. A lavanderia do hospital também é uma possibilidade de se contratar uma empresa para fazer esse serviço que hoje é feito pelo próprio hospital, é isso? Nós temos diversas questões estão sendo analisadas de uma maneira muito específica. O que nós temos que trabalhar em cima da área assistencial, é a nossa atividade final enquanto hospital, que é a chamada área fim. As atividades meio como um todo, elas estão sendo avaliadas qual é a possibilidade de contratação de parceiros que possam gerar economicidade e resolutividade para a instituição. A nossa área da lavanderia, ela não está sendo aventada no momento esta possibilidade de terceirização de serviços. Nós temos já segurança de que até do ponto de vista funcional e econômico isso é no momento inviável. Outros setores que nós já temos terceirizados dentro do hospital, nós já temos terceirizado uma atividade meio, que é aquilo que propicia ou nos favorece a atividade fim, que é a área assistencial. Por exemplo, a área de segurança, ela já é terceirizada. A área de limpeza, ela já é terceirizada. Contratação de motoristas das nossas ambulâncias já é terceirizada. A parte de nutrição já é terceirizada. Então já temos diversos processos já que nós temos parceiros que trouxeram. Paulo, eu gostaria até depois de mostrar isso para vocês, a grande resolutividade desses serviços que hoje são parceiros da instituição e que atuam de uma maneira muito positiva. A ideia é que ao longo do tempo a maior parte dos serviços seja terceirizada e que apenas a saúde, os médicos, enfermeiros e a gestão, diretoria do hospital continue à frente? Nós estamos avaliando. Para que se o serviço seja prestado da forma devida, a ideia é terceirizar aos poucos? O que nós tentamos, sim, é verificar o que é de melhor, aquilo que traz melhor resolutividade, melhor qualificação assistencial. Jamais vamos abrir mão da área assistencial, da atividade fim do hospital. As atividades meio, que se acaso demonstrarem mais viáveis, trazermos instituições parceiras, assim o faremos, como é o caso da contratação dessa empresa que fará a gestão dos nossos insumos. Assim como também a questão do ponto eletrônico. Nós estamos contratando uma empresa que fará a questão da implantação do ponto eletrônico e muito bem citado pelo vereador Vermelho, a questão da contratação de uma empresa para fazer o fechamento do hospital. É muito importante que a gente tenha segurança que as pessoas que entrem na instituição e que saiam sejam identificadas. E hoje nós não temos essa possibilidade dentro do hospital. São mensurados já 12 entradas e saídas oficiais do hospital. É uma coisa realmente que nós temos que repensar e estamos repensando. A gente está falando tanto de funcionários como de pessoas que circulam dentro do hospital. Exatamente. Para ter um controle melhor disso. Exatamente. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos discutindo a saúde na cidade de Campinas, também o Hospital Mário Gatti. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos para o último bloco do programa. Até já. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água,
mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem. Para o último bloco, discutindo hoje a respeito do Hospital Mário Gatti. Aconteceu uma discussão, uma reunião da Comissão da Saúde, que é presidida pelo vereador Gilberto Vermelho, ele que está aqui no nosso estúdio. Aconteceu na quarta-feira passada. Nós estamos repercutindo aqui no estúdio com o presidente do Mário Gatti, Marcos Eurípides Pimenta, e também o vereador Paulo Búfalo. Vereador Vermelho, durante a reunião ficou anunciado, então, que se colocaria os pontos eletrônicos num projeto piloto, a princípio no Mário Gatti, depois que isso se estenderia para todas as unidades de saúde. Conquista de várias e longas discussões da Comissão da Saúde dentro da Câmara Municipal de Campinas. É uma conquista da população campineira. Nós, esta casa, nós fomos eleitos para representar o povo da cidade de Campinas. E os vereadores têm trabalhado nesse sentido aqui nesta casa. Nós achamos de suma importância que haja um controle, né, dos profissionais que estão trabalhando nessas unidades. Nós estivemos visitando unidades onde funcionários que são minorias, que não estão cumprindo horário. Funcionários que no ponto, lá assinavam o ponto 7 horas da noite até as 7 da manhã, mas meia-noite ia embora. Recebemos também denúncia do Mário Gatti de profissionais da área de saúde que não cumpriam a sua jornada de trabalho. Então, essa questão é muito importante para o atendimento da saúde. Porque é a mesma coisa, eu equiparo a saúde como um time de futebol. Se você tem um time montadinho, faltou um atleta no time, você vai automaticamente prejudicar o atendimento, o desenvolvimento daquela equipe. E a equipe de saúde é a mesma coisa. Se você tem uma unidade de saúde, onde você tem lá um clínico geral, um pediatra, um ginecologista, faltou um desses profissionais, você vai acabar comprometendo o atendimento dos outros profissionais. Então, tem que haver um controle. Então, nós somos favoráveis, e eu estive visitando as unidades, todos os funcionários que eu tenho conversado nas unidades são favoráveis ao controle. Porque exatamente o funcionário que trabalha, que cumpre sua jornada, cumpre seu horário direitinho, ele é favorável que haja um controle. Por quê? Porque também não seja penalizado por aqueles que não cumprem. Então, acho que é importante, o presidente vai poder falar que pé que está a questão da contratação do ponto no Mário Gatti. Vamos colocar aqui que para o serviço das unidades básicas e para os PAs também da saúde do Executivo, a Prefeitura já está em processo também de licitação. Então, é muito gratificante para nós verificar que uma luta nossa está conseguindo ter o êxito aí. E, na realidade, é um controle, né, do atendimento à população. E uma vez que esse controle também não é nós que estamos pedindo, isso aí é uma recomendação do Ministério da Saúde, do Ministério Público Federal, que onde houver dinheiro do SUS tem que haver um controle. Então, nós estamos pedindo que seja implementado aquilo que é recomendado pelo Ministério Público. Presidente, qual que é, na prática, o melhor ganho que o hospital tem? A gente ouviu alguns vereadores fazendo denúncias aí ao longo do tempo, a vereadora Neuza do São João foi uma delas. Ela continua indo nos postos de saúde da região e dizendo, olha, hoje o pediatra fulano está de plantão, o clínico ciclano está de plantão, para ajudar na população no que, olha, é para estar lá. Se você for e não for atendido, tem alguma coisa errada. O que na prática a implantação aí dos pontos garante? Garante a eficácia? O que causa tanto descomprometimento de um médico entrar, bater o ponto e abandonar um posto de saúde e deixar sem profissional? Rafaela, insisto, eu não tenho governança sobre situações que acontecem nas unidades básicas de saúde. Eu vou fazer um comentário sobre aquilo que eu tenho realmente controle, que é o Hospital Mário Gatti. Hoje não existe o ponto no Mário Gatti. Qual que é o controle que se tem de entrada e saída? Hoje que nós fazemos o controle através do que nós chamamos de atestado de frequência. São assinaturas em uma folha e aonde no final de um determinado período o superior hierárquico valida aquelas assinaturas e a presença daquele funcionário, qualquer que seja, dentro da unidade. Não houve irregularidades no Mário Gatti, como aconteceu em alguns... Nós temos situações pontuais que foram objetos, inclusive, de avaliação
não só interna, mas também que estão em termos, se for o caso, médicos, na comissão de ética médica, se for de enfermagem, na comissão de ética e enfermagem, e que geraram, inclusive, processos disciplinares internos. Temos sim situações como essa, eu tenho que colocar de uma maneira muito transparente e muito clara. Destacando o que o Gilberto comentou, o vereador Gilberto comentou, esta orientação, a necessidade da implementação do ponto eletrônico é uma orientação do Ministério Público Federal. Então, nós estamos somente fazendo cumprir uma orientação legal emanada pelo Ministério Público Federal. Nós lançamos já o edital. Essa empresa, esperamos que nós consigamos abrir ainda esta semana a finalização desse processo licitatório. E essa empresa terá até 90 dias para implementar o ponto eletrônico, os equipamentos de ponto eletrônico dentro da instituição. Isto trará muito maior transparência à gestão. Por isso, quando assumi, em final de janeiro do ano passado, a presidência do hospital, foi uma das grandes lutas que eu tive para poder verificar e viabilizar. Mas por que está acontecendo em times diferentes do restante da prefeitura? Nós temos uma realidade, o nosso hospital é uma unidade única. Então é muito mais simples a implementação de um processo de controle de pessoal do que uma situação como a Secretaria Municipal de Saúde, que quase são 100 unidades básicas de saúde que terão que ser implementados com todas as peculiaridades. Então nós trazemos isso realmente como um ganho muito expressivo para a população, de total transparência de todo o processo. Se isso implicará num aumento de produtividade ou não, bom, aí nós vamos monitorar e acompanhar. Na prática, a gente pode dizer, vereador Paulo Búfalo, que é 100% favorável à colocação de pontos eletrônicos? Rafaela, em meados de 2000, eu fui autor de uma legislação que obrigou os centros de saúde a ter a lista dos seus profissionais afixada e cruzar essa lista com os crachás. E porque naquele momento, não havia tecnologia para poder organizar esse trabalho. Entendo também que o Conselho Municipal, que talvez seja aquele que polarizou com o governo municipal ao tratar o tema, ele pediu cautela na implementação desse projeto. Em primeiro lugar, porque essa sensação de que o ponto eletrônico resolverá o problema da desassistência nas unidades básicas de saúde, até que se implemente o ponto eletrônico, essa sensação vai ficar. E aí, os investimentos para a contratação de mais profissionais, os investimentos para a contratação das equipes, inclusive, né, que dão assistência aos médicos, como que isso vai ser conduzido? Então, o Conselho pediu essa cautela e, ao ser pressionado diante de uma situação que ele considerou atabalhoada, posicionou-se contrário. A segunda questão é de que o fato de haver 194 possibilidades de calendário mapeados e identificados tem a ver também com uma situação de desassistência e tem a ver com uma situação histórica. Então não será um ponto que mudará, né, ou talvez só aumente a dramaticidade dessa situação quando profissionais começarem a deixar a rede municipal para poder cuidar de outra rede ou da rede privada. E nesse caso, havia um controle sendo feito pelos coordenadores desses centros de saúde. Então, não estou dizendo aqui que não haja situação em que o médico cometa essa situação. Como em todas as áreas com a humanidade, das áreas humanas, nós vamos poder nos deparar com situações desse tipo, de mau uso, de abuso, enfim. Mas nós não trataríamos do ponto eletrônico como a única saída, a saída para poder resolver o problema, tanto da desassistência como da questão, ou seja, da falta do profissional, como da questão dessa regulação. Esse trabalhador ele precisa estar motivado. E eu não sei se é só um controle tecnológico que vai nos ajudar a resolver essa questão, que é uma questão de gestão, é uma questão
mais ampla. Eu confio que os coordenadores dos centros de saúde, né, das unidades básicas, eles tinham essa autonomia e faziam essa situação com seriedade. Pode escapar um caso ou outro, mas eu confio que isso ocorra. E fico com a posição do Conselho. Nós precisamos debater esse tema, mas debater também o conjunto da obra da saúde pública aqui da cidade de Campinas, porque opções foram feitas nesse período. Por exemplo, quero dar uma delas, a demissão dos trabalhadores do Cândido Ferreira em massa. Aquilo que o Ministério Público, inclusive, tinha dito que deveria ser, recomendou que fosse gradativamente substituídos por trabalhadores concursados, houve uma decisão de demiti-los em massa no período, inclusive, que nós vivíamos uma epidemia de dengue. Então, essas questões são temas que precisam vir para a pauta, trazer a Conferência Municipal de Saúde, o Conselho Municipal, aqui a nossa comissão na Câmara, para poder debater e adotar paulatinamente essas decisões sem criminalizar ninguém, né? O senhor acha, vereador Vermelho, que pode haver um prejuízo no quadro de profissionais? Temos que deixar bem claro, o ponto eletrônico não vem isolado. Agora estamos falando da rede básica de saúde, não do Mário Gatti. Para você instalar o ponto eletrônico, você precisou reorganizar a jornada de trabalho. Nós tínhamos, o vereador Paulo Búfalo foi muito enfático, nós tínhamos 194 modelos de jornada de trabalho, que durante ao tempo, né, veio se construindo, e não, eu posso ter muita tranquilidade em falar isso. Em momento algum, não houve a preocupação de atender só a população, e atenderam também a demanda dos profissionais da saúde. O profissional, ele faz o concurso, ele presta concurso, ele escolhe a jornada que ele vai fazer, o local de trabalho que ele vai fazer, então estava tudo errado. Agora não, estão tentando se organizar para quê? Para que o profissional se encaixe na demanda da Secretaria de Saúde. Então, o ponto é importante, com o controle da jornada, que você vai unir esses dois pontos que vão dar uma qualidade melhor no atendimento. E quero deixar aqui colocado que já existe na Secretaria de Saúde, com todas as unidades da rede de saúde, mais de 80% dos funcionários já se enquadraram nesse novo modelo de jornada, tendo aí um percentual de 15% a 20% ainda para ser remodelado e acertar na questão da jornada. Temos alguns casos que realmente vão ter que ver a forma que vai ser aplicado, que são bons profissionais que de repente não vai conseguir cumprir esse modelo novo de jornada de trabalho. Só que nós temos também que já está havendo profissionais que faziam 36 horas, que estão indo lá na secretaria agora e falam, não posso fazer mais 36 horas, vou fazer só 12. Então, o que entende? Entende que esse profissional não fazia as 36. Então, eu acredito que com essa questão do controle da jornada e do ponto eletrônico, nós vamos dar um aumento significativo nessa questão do controle do atendimento. Não tenho dúvida disso. Agora, presidente, para a gente... Eu avalio que não fazia ou você não consegue cruzar duas jornadas em duas redes diferenciadas. Não tinha jeito com o ponto eletrônico, com o ponto você vai ter que... Não cumpria a jornada, essa é uma possibilidade. A outra é de não haver nessas condições, numa situação mais fixa, como você compatibilizar uma outra jornada. E aí ele reduz para 12. Pode ser um problema para nós isso, né? E que nós vamos ter que saber enfrentar. Ainda vão haver mais discussões sobre isso, vereador? Ainda a comissão pretende trazer à tona e ao plenário mais discussões antes da implementação? Não tenha dúvida, nós estamos acompanhando essa implementação da carga. O Conselho precisa debater isso, aliás, também precisa aprovar isso, porque até então não há aprovação. Porque, na realidade, o que acontece? Nós vamos ter aí um número de funcionários da área de saúde que não vão conseguir se enquadrar, né? E esses funcionários vão sair da rede, lógico. Aí nós temos que abrir oportunidade para novos concursos, contratar novos profissionais que possam se enquadrar na jornada que vai atender a população. Eu acho que tem que ser assim, tem que ser feito, tem que tomar alguma atitude, porque senão nós vamos continuar jogando para frente, esticando mais, né? E não adianta, você tem que ter um ponto final nessa questão e fazer uma gestão voltada para a população. E é isso que nós estamos trabalhando aqui na Câmara para isso. Agora, presidente, para a gente poder começar a encerrar aí o programa de hoje, o senhor falou no começo do programa de 63 novos projetos, mas também existem obras aí previstas de melhorias para o Hospital Mário Gatti. O que tem aí previsto a curto prazo? Bom, Glaucia, somente não querendo polemizar, mas a questão... Desculpem novamente, Rafaela, né? Novamente polemizar a questão do ponto. Mas nós temos uma ideia, nós temos um ideal. Servidor público é para servir ao público. Quando ele fez a opção de entrar
no serviço público, ele sabia que deveria cumprir o mínimo para o qual ele foi contratado. Então, o ponto eletrônico poderá trazer exatamente, em que pese ser orientado pelo Ministério Público Federal, poderá trazer essa transparência para a população. Com relação aos projetos do Mário Gatti, são 63 grandes projetos, e um deles que eu gostaria de destacar, que é um plano diretor de obras para o hospital. Contratamos uma empresa, através de uma licitação totalmente pública e transparente, para fazer uma avaliação de um plano diretor de obras para a instituição. É um hospital complexo de 40 anos, o ano passado nós completamos 40 anos, e que tem que pensar o seu futuro, inclusive de crescimento, para continuar dando esse atendimento de excelência à população. Então nós contratamos uma empresa que deverá entregar agora, no início de abril, até meados de abril, um plano diretor de obras que ficará como um legado para o município, para Campinas. É um plano diretor que envolve 10 anos para o seu perfeito cumprimento. Então, onde o Mário Gatti deve crescer, quais os setores, de que maneira poderá crescer. Então, realmente, a gente considera como sendo um grande legado para o futuro de Campinas e para os munícipes. E existe uma grande possibilidade de a gente conseguir dar continuidade. A gente sabe que existe uma troca de governo, né, que a gente não está muito distante de uma troca. Quais são as possibilidades da gente começar a se pensar em obras a longo prazo, que 10 anos é um prazo longo, a gente está falando de um encerramento de governo Jonas e mais 2 outros governos daqui para frente. Existem chances disso se concretizar, presidente? Nós torcemos para que sim, e aí eu estou colocando enquanto cidadão, tá? Enquanto cidadão, eu espero que sim, que as gestões futuras que vierem me suceder possam encarar essa proposta, isso que nós vamos deixar como legado, de uma maneira muito séria, porque isso é um estudo muito bem conduzido por empresa que tem expertise na área de construção hospitalar, de avaliação de fluxos hospitalares, e se realmente, em seguida, poderá trazer um grande ganho para Campinas, e muito bem colocado, Gilberto, né? Nós temos aí cerca de 35%, quase 40% dos nossos pacientes são da região, não são de Campinas. Então, é um número que realmente é muito expressivo para o Hospital Mário Gatti, pelo nível de complexidade e principalmente pela proficiência do servidor médico e de apoio de enfermagem que nós temos dentro da instituição. A população reconhece isso e tem aquele aforismo maior, né, que o Mário Gatti é o Mário Gatti. Todo mundo sabe que na hora que precisa, vai até a instituição e tem lá a sua resolução de problema de saúde. Vereador Gilberto Firmani, só para quem está nos assistindo poder entender, a gente já caminha para o final do programa, mas como a gente discutiu a questão das organizações sociais, o vereador Paulo Búfalo até falou no intervalo nosso, mas a gente precisava de mais um programa e pretendemos fazer para poder discutir melhor isso. Mas para quem está em casa poder entender, existe um projeto sendo encaminhado para a Câmara Municipal de Campinas, que já foi, na verdade, encaminhado pelo prefeito, que vai trazer, então, a gestão das organizações sociais, tanto para a saúde como para a cultura e esportes. É isso mesmo? Perfeito. Esse projeto já se encontra aqui na casa, veio semana passada. É um projeto de suma importância para a administração e nós, cumprindo com o nosso dever, com a nossa obrigação, nós vamos, né, nos debruçar em cima desse projeto, analisar, ver os ganhos que realmente possa trazer para a população e não tenho dúvida, cabe a esta casa fazer os grandes debates, é o que nós vamos fazer. Essa casa é a casa do povo, dos grandes debates, então por que não fazer também com esse projeto que ora se coloca como uma grande solução, uma grande expectativa para o atendimento da saúde da cidade de Campinas. Nós estaremos lá cumprindo com o nosso papel, eu, o vereador Paulo Búfalo e os demais vereadores desta casa, sempre preocupados, sem dúvida nenhuma, com o atendimento à saúde e à população de Campinas. Vereador Paulo Búfalo, a ideia é que se discuta de forma ampla. A gente já teve uma tentativa de implementação das organizações sociais em 2010, no governo Hélio, que na época a Câmara derrubou o projeto. Exatamente. Né? Como que pretende ser a condução aí dessa discussão? Não, primeiro é importante lembrar que, a princípio, focava só nas 3 áreas, mas agora abriu-se, né? Então, está lá também a cultura, a educação, a assistência social. Então, o projeto enviado à casa é mais amplo. A tramitação precisa passar por um debate público, por audiências públicas. Eu tenho expectativa, inclusive, que nós possamos debater esse projeto mesmo antes da votação da legalidade, que hoje não apareça aí um requerimento de urgência tentando acelerar a votação desse projeto, porque afinal de contas é uma questão que muda essencialmente a estrutura de gestão pública na cidade, entra em várias políticas públicas
E no nosso ponto de vista, trata-se de um dreno de dinheiro público, né? Que não é como as privatizações que entregam o patrimônio diretamente, né? Vende o patrimônio, mas é um dreno de dinheiro público que nós precisamos combater. Por isso eu espero poder discutir isso com a cidade a seu tempo e o projeto tramitar na casa com naturalidade. Vereador Gilberto Vermelho, para a gente poder encerrar, o que mais a Comissão de Saúde pretende fazer aí para defender as necessidades da população no que diz respeito a esse assunto? A gente discutiu o Mário Gatti, vai discutir aí as organizações sociais que envolvem a saúde. No que mais a comissão vai trabalhar daqui para frente? A comissão ela tem se pautado na demanda da cidade. A questão do Mário Gatti é uma demanda que nós estamos acompanhando, né, desse hospital que é o patrimônio nosso da cidade, e como todas as unidades. Um trabalho que a gente tem feito, por exemplo, ter visitado as unidades, né, os PAs, PA do São José, nós verificamos a necessidade da reforma, fechou aquela unidade, está terminando agora a reforma. Eu tenho ido a várias reuniões, tive semana passada no Parque Floresta com o Conselho Local de Saúde, verificando justamente as demandas dessas unidades. Existem vários prédios que nós precisamos de reformas, né? Eu tenho ido visitar junto com demais vereadores. Então, a Câmara, nós temos que cumprir com o nosso papel, que é justamente, e principalmente nessa comissão, de suma importância. Porque a saúde hoje, a demanda pela saúde em todas as cidades do Brasil todo é muito grande. E aqui tem um exemplo desse hospital que há uma demanda tremenda no atendimento da saúde pela tua complexidade. Então, eu, quando assumi, você sabe, eu sou do ramo madeireiro, Pimenta, não entendia nada de saúde. Estou muito tranquilo para falar isso. Eu procurei me aprofundar, né, conversando com as pessoas, conversando com os profissionais da área de saúde, e conversando com essas pessoas a gente consegue delinear a demanda dessas unidades. Né? Cada unidade tem uma demanda. Então a gente procura levar essas demandas para que possa ser atendida e também fiscalizar se está sendo o serviço prestado da forma que tem que ser e que nós temos que estar lá realmente cumprindo com o nosso papel fiscalizador. Obrigada, vereador, pela presença. Presidente, obrigada Agradeço. por ter participado do nosso programa, vereador Paulo Búfalo. Obrigado. Esse foi o programa Questão de Ordem, discutindo hoje a saúde de Campinas, também o Hospital Mário Gatti. Eu recebi o presidente de lá, Marcos Eurípides Pimenta, o vereador Gilberto Vermelho, do PSDB, e o vereador Paulo Búfalo, do PSOL. Nós lembramos que agora, às 5h30, você acompanha o nosso jornal Câmara Notícia. Na edição de hoje, você acompanha a vinda do governador Geraldo Alckmin para Campinas na manhã da última sexta-feira. Acompanha os resultados das manifestações que aconteceram no domingo aqui em Campinas e também a vinda do senador Aloysio Nunes, que esteve aqui no sábado de manhã na Câmara Municipal de Campinas. Tudo isso agora no jornal Câmara e Notícia. E às 6 horas da tarde a gente volta com transmissão ao vivo para a 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas, que na noite de hoje vota 6 projetos, entre eles um de autoria do vereador Arthur Orsi, em parceria com o vereador Pedro Torinho, que proíbe a dispensação de resíduos sólidos de construções de outras cidades aqui na cidade de Campinas. Continue com a nossa programação. Obrigado pela companhia. Uma boa tarde para você.